Olá para você que está aqui acompanhando o canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai conversar sobre uma produção australiana independente, Shine, Brilhante, de 1996. Ao contrário do que muita gente pode imaginar, transportar a história de uma pessoa real para as telas de cinema é bem mais complexo do que parece. Isso por causa que a estrutura de um filme normalmente não reflete-se na vida real. Quer dizer, o encadeamento de situações e a sequência onde elas são apresentadas ao longo da narrativa normalmente não tem relação direta com o que acontece no mundo real. E é daí que se explica, por exemplo, a estratégia utilizada por muitos autores e roteiristas na hora de fazer essa adaptação, incluindo alguns elementos que não estão presentes no cotidiano real ou suprimindo alguns outros detalhes que são menos interessantes. O mais importante é que seja feita uma escolha narrativa a ser seguida principalmente pelo diretor do início dos trabalhos até o final. Shine, Brilhante, é baseado na história real do pianista David Helfgott, um dos maiores nomes da música erudita australiana, que aprendeu a tocar piano desde muito cedo, por influência principalmente do seu pai, que mantinha um piano na sala de casa. O menino nasceu na cidade de Melbourne em 1947 e mais à frente frequentaria a Royal College of Music, conceituadíssima instituição de ensino de música em Londres, na Inglaterra. A estratégia escolhida pelo diretor dessa produção, Scott Hicks, para levar a história até o público foi a exploração da relação pai e filho. He thinks he's going to London. I've been accepted into the Royal College of Music. Here you go. You will never come back into this house again. You will never be anybody's son. The girls will lose their brother. You want to destroy your family. I'm sorry. Here you go. You will be punished for the rest of your life, my David. Sendo assim, desde os primeiros momentos da projeção, a gente já consegue ver uma apresentação do então menino David no colégio, que é observada sob os olhos atentos do pai. Agora, essa relação não é simples e também nem um pouco confortável, porque ao mesmo tempo que o pai estimula e protege o filho, ele também desenvolve um autoritarismo egoísta que acaba repelindo a empatia do espectador pelo personagem. David is not going anywhere. What are you looking at, you fools? He's not going to America. I won't let anyone destroy this family. Please, Daddy, don't. I know, David, what is best. Because I'm your father. I'm your father, and this is your family. Então, na primeira metade do filme, a gente vê a evolução dessa relação pai e filho de diversas maneiras, entre os quais alguns valores um pouquinho complicados, como por exemplo, o patriarcalismo extremado, o assédio moral e até mesmo o uso da violência física e alguns castigos do jovem David. Essa escolha do roteiro e da direção se mostra muito eficiente, uma vez que, por mais que outros elementos vão sendo incluídos na linha narrativa, a gente percebe que a relação pai e filho permeia toda a narrativa do início ao final da projeção. E mesmo já adulto, o personagem acaba tendo essa referência de forma muito forte e presente. Uma sequência muito bem desenvolvida e que eu gostaria de salientar aqui agora acontece na primeira parte do filme, justamente após uma cena de forte atrito entre pai e filho. Logo após ser repreendido, o jovem David vai até o seu quarto e deita na sua cama. Algum tempo mais tarde, o pai segue os passos do filho e conversa com ele de forma franca, aberta e emotiva. To hate your father. You know, life is cruel, but music, it will always be your friend. Everything else will let you down. In the end, everything, believe me, everything. Don't hate me. Life is cruel. But you have to
to survive. Vários dos trechos desse diálogo e desse processo de aconselhamento do pai vão estar fortemente presentes mais à frente na projeção, já na vida adulta do personagem, e vão ser essenciais para o próprio desenvolvimento do adulto David. Seguindo um pouco com a narrativa, a gente acompanha o jovem David indo para Londres e se doando completamente à música. Um de seus momentos de ousadia, por exemplo, e que rende um dos momentos mais memoráveis da projeção, acontece quando ele se põe a tocar ao vivo o concerto para piano número 3 do compositor Rachmaninoff, que é tido até hoje como um dos mais difíceis já compostos. O filme segue num crescendo até atingir a idade adulta do nosso protagonista, que agora é interpretado pelo ator Geoffrey Rush. Nesse ponto, o trabalho belíssimo do ator tem que lidar com a doença mental que o nosso protagonista desenvolve, e que por muitas vezes não ser compreendida por aqueles que estão ao seu redor, fazem dele quase que uma escória social. E isso já fica muito claro logo na primeira sequência do filme, quando um homem sai correndo pela noite chuvosa e procura abrigo dentro de um bar. O que a gente, enquanto espectador, consegue depreender claramente no final da projeção é essa contraposição de David, enquanto um indivíduo isolado do contexto social onde ele habita, em função da sua condição psíquica e psiquiátrica, e a genialidade das suas apresentações no piano na sua relação com a música. Bravo, encore. Oh, sock it to us, Liberace. That's enough. Voltando àquele diálogo que o jovem tivera com o pai, e ele tinha lhe falado que a música será sempre sua amiga, a gente se dá conta no final do filme que foi justamente ela, a música, que deu vida, significância, amor e redenção ao nosso personagem. E tudo isso a partir daquela relação inicial construída entre pai e filho. Hello, David. Hello, Daddy. Hello. Destaque aqui para o elenco masculino dessa obra, que está extremamente bem. Na primeira parte da projeção, a gente vê a proeminência do ator Armin Müller-Stahl, que interpreta o pai de David, e é essencial por lançar as bases do que viria a ser a linha narrativa do filme dali para frente. The weak get crushed like insects. Like grasshoppers, Daddy. Believe me, if you want to survive in America, you have to be fit and strong. Os atores mirins que interpretam o personagem de David também estão extremamente bem no papel, e é claro, Geoffrey Rush é um caso à parte e realmente mereceu o Oscar de melhor ator, já que ele entrega uma interpretação muito segura e sem maneirismos ou excessos. Oh, so you can read music? Oh, kind of. Perhaps I'm just turning over a new leaf. But that's all right, isn't it? My name's Beryl Alcott. What's yours? Alcott. Oh, that sounds like my name. Helfgott, that's my name. Atuar como uma pessoa que possui um transtorno ou uma desordem mental é sempre um desafio muito grande, e a gente tem exemplos muito bons ao longo dos anos, mas eu acho que especificamente esse papel caiu muito bem no colo de Rush, que se dedicou severamente ao estudo desse personagem e inclusive aprendeu a tocar piano. Então as sequências onde a gente vê o personagem David tocando o instrumento são reais mesmo, o que por si só já é um feito altamente notável. Também deixo aqui meu registro positivo pela direção de Scott Hicks. Tinha-se um pouco de dúvida em relação às potencialidades desse profissional, já que antes desse filme ele tinha dirigido basicamente telefilmes e documentários, muitos deles para Discovery inclusive. Mas o resultado demonstrou que o trabalho dele foi bastante calmo, austero e sensível, respeitando cada um dos elementos daquela narrativa e especialmente o elenco. Aliás, só como curiosidade,
Scott Hicks nasceu em Uganda, na África. Oh, the stars, I love the stars, astronomical, very astronomical. Oh, the planets, mustn't forget the planets, of course, Mercury and Neptune and so forth. Oh, the music of the spheres, the music with the food of love. Oh, very gastronomical, isn't it, Gillian? Oh, the food of love, it is, Gillian, oh. Pequeno em termos de recursos e tamanho de produção, esse filme não é menor por suas qualidades. Emocionante e sensível, Shine Brilhante é um excelente exemplo de produção barata, mas extremamente bem realizada, que conseguiu conquistar o status de produção indicada ao Oscar de melhor filme com todos os méritos próprios. E inclusive tem uma semelhança muito grande com o primeiro filme desse ano que a gente já analisou, e se você perdeu, volte aí no canal para acompanhar. Fargo estreou em março, Shine Brilhante ainda antes, tendo sua primeira exibição em solo americano no dia 21 de janeiro de 1996, dentro do Sundance Film Festival. Como a recepção no festival foi extremamente calorosa e o filme foi aplaudido de pé logo na sua primeira sessão, o então produtor independente e executivo da Miramax, Harvey Weinstein, foi atrás dos detentores dos direitos do filme para comprá-lo e distribuí-lo em solo norte-americano. Infelizmente ele não conseguiu ficar com os direitos, o que deixou ele bastante decepcionado, por sinal, e o filme seguiu seu caminho, ajudando inclusive na carreira do próprio David Helfgott em sua turnê em solo americano no ano de 1996 e impulsionando as vendas de música erudita nos Estados Unidos naquele ano. E para quem gosta desse estilo de música, aliás, a trilha sonora é um deleite aos ouvidos. O próprio David Helfgott, inclusive, auxiliou a equipe de produção na escolha e formatação final da banda sonora desse filme. Algumas semanas antes dos prêmios da Academia, a irmã de David chegou a dizer que o filme não retratava fielmente o pai deles, e criou-se inclusive um certo mal-estar em torno desse filme, que aquela altura do campeonato já tinha suas 7 indicações asseguradas e dezenas de milhões de dólares em bilheterias já conquistados. Assista e observe você mesmo como um filme pequeno e independente pode arrebatar uma produção grande e de muitos milhões de dólares. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não deixe também de comentar suas impressões sobre o filme e sobre esse vídeo aqui embaixo. Eu espero você no próximo vídeo desse canal, que vai ser sobre o filme O Paciente Inglês, de Anthony Minghella. Eu espero você aqui.